Olá pessoal, vamos conversar agora no nosso quinto e penúltimo bloco da nossa aula inaugural do nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho da Estácio em parceria com o SES. Eu estava falando no final do bloco anterior sobre a função social do contrato. Essa importante regra, esse importante princípio que rege o sistema contratual hoje. E vale destacar como essa questão é contemporânea. Busque no Código Civil de 16 a absoluta análise, a absoluta omissão do Código Civil de 16. Vamos analisar essa omissão legislativa. Trata-se, na verdade, de um reflexo da ideologia dominante no Código Civil 16, na compreensão específica de que o Código Civil de 16 tinha uma visão patrimonialista, individualista. E por isso não há uma única palavra no texto do Código Civil 16 sobre função social de qualquer instituto jurídico. Note que quando se passou a propugnar por uma função social da propriedade, o que veio a ser consagrado na Constituição de 88, o discurso comum era de que isso era conversa de comunista, que isso era para acabar com a propriedade privada. E a ideia não é essa. A ideia não é de acabar com a propriedade privada, de restringi-la de forma absoluta. Não. A ideia efetivamente é de compreender a função social do contrato numa perspectiva socializante, é verdade, mas não necessariamente socialista, de uma observância dos interesses da coletividade. E isso, de certa forma, está justamente no Código Civil de 2002, quando pensa na previsão do artigo 421. Puxe aí no seu Código Civil, no seu Vademecum, puxe aí na internet o artigo 421, que fala: a liberdade de contratar será exercida em razão, sublinha em razão, e nos limites, sublinha nos limites, da função social do contrato. Há, portanto, dois critérios importantes para analisar a função social do contrato. O primeiro critério é um critério finalístico, teleológico. É essa menção a em razão. Toda atividade negocial encontra sua razão de ser na sua função social. Por mais individual, por mais restrita, por mais privada que seja a atividade contratual estabelecida, ela sempre deve atender uma função social, ainda que seja para não gerar dano a terceiros. É preciso compreender este elemento para que a gente não se atrapalhe na compreensão do que é a função social. E aí, o outro critério, né, nós temos um critério de finalidade, um critério teleológico, né, a atividade negocial encontra a sua razão de ser na sua função social, mas também um critério limitativo. Um critério aí sim de restrição. É quando fala nos limites da função social. Ou seja, a liberdade negocial encontra limites no interesse social. E isso está aqui. Meus amigos, isto é muito mais antigo do que possa imaginar a sua vã filosofia. É justamente a teoria do abuso de direito que foi positivado como ato ilícito no Código Civil de 2002. Note que eu, que sou uma criatura dinossauro, né, eu que quando começava a ensinar, eu ensinava direito civil, ensino direito civil há mais de 20 anos. Ora, quando eu comecei a ensinar, né, ainda na vigência do Código Civil de 16, as pessoas falavam, eu tinha que explicar abuso de direito, com base no exemplo clássico do Clemente Bayard, das torres pontiagudas perto do campo de pouso, ou seja, que a propriedade não poderia ser exercida de forma
plena no sentido de absoluta, mas sim observando os interesses da comunidade. Ora, o abuso de direito tornou-se de forma expressa, né, no Código Civil de 2002, regulado, né, como ato ilícito. E, obviamente, a ensejar reparação civil. É só fazer o link do artigo 185, perdão, 187, é o cansaço, 187 com 927. Nesse ponto, é preciso entender especificamente essa noção. Por quê? Porque, como vocês verão numa revisão de parte geral, o abuso de direito no direito civil brasileiro, ele não exige elemento anímico, ele não exige culpa. Ele pode ser decorrente de uma violação da boa-fé, a gente vai falar isso daqui a pouco. Ou seja, das funções da boa-fé vai ser justamente a limitação do exercício de direitos subjetivos. Então, nesse ponto, a boa-fé é uma barema, é um parâmetro para compreender o tema da função social também e do abuso de direito. Nesse ponto, a gente pode lembrar de algumas cláusulas, algumas categorias ou algumas situações fáticas que se resolvem também em função da função social. A ideia de cláusulas leoninas, por exemplo, de cláusulas, né, evidentemente abusivas, essa situação não deve ser interpretada somente como de interesse individual, a ponto somente da parte e poder a juízo. Note no campo das relações de consumo como é muito frequente a atuação do Ministério Público em ações civis coletivas ou ações civis públicas, talvez o instrumento adequado, né, para pensar no combate a cláusulas abusivas. Vamos pensar nesse ponto uma leitura aprofundada, dê uma pausa aqui e vai ler o Código de Defesa do Consumidor no artigo 51, vamos pensar em situações de cláusulas abusivas, são situações em que pode estar havendo uma violação à função social do contrato. Da mesma forma, pensar na questão dos danos ambientais ou danos à segurança do trabalho, imaginar que uma relação contratual possa ser considerada válida simplesmente porque atende os requisitos do plano de validade da teoria do negócio jurídico na escala pontiana, talvez seja fechar os olhos para a realidade, porque a gente não pode esquecer, e nós vamos estudar isso, que o Código Civil de 2002 é um código que tem uma natureza causalista. O Código Civil é causalista. Por quê? Porque se a causa for ilícita, né, e nesse ponto a noção da finalidade pode estar aí imiscuída, nós podemos declarar nulidade do contrato. Então, são hipóteses que não podem ser desprezadas. Da mesma forma, discussões relacionadas à segurança do trabalho. Né? Quantas vezes nós vimos o TST, por exemplo, declarar nulidade de um campo de negociação coletiva, porque aquele preceito, aquela estipulação está violando regras de saúde, de segurança, de higiene no trabalho, ainda que pareça formalmente tudo lindo, maravilhoso, no exercício de uma autonomia coletiva da vontade, pode estar havendo uma violação à função social, e esse é um elemento importantíssimo para compreender esse tema. Então, sem sombra de dúvida, o tema da função social, e que a gente pode ampliar para falar da equivalência material, talvez com um princípio autônomo, merece uma reflexão do jurista da contemporaneidade, de quem está se comprometendo a fazer uma pós-graduação com profundidade, uma pós-graduação em direito contratual. E nesse ponto, eu quero falar um pouco sobre a boa-fé objetiva. Por quê? Porque nesse momento, e preciso deixar isso bem claro, nós faremos apenas algumas reflexões gerais. Porque a boa-fé objetiva vai ser objeto, literalmente, de uma aula futura do curso. Os senhores vão ter
aula especificamente sobre esse importantíssimo tema. Mas é preciso entender, desde já, né, o que é a boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? Por quê? Primeiro vamos fazer logo uma distinção. E eu costumo dizer, né, que a gente tem que ter cuidado e vamos ser um pouco mais precisos terminologicamente. Vou mudar de câmera aqui um pouquinho. Né? É preciso tornar aqui uma precisão técnica melhor. Por quê? Porque as pessoas falam com frequência o princípio da boa-fé objetiva. Não é a melhor forma de se enunciar. É princípio da boa-fé ou boa-fé objetiva. Não é princípio da boa-fé objetiva, porque aí é pleonasmo. É preciso entender que a boa-fé objetiva é um princípio, a subjetiva não. A subjetiva é o conhecimento, é a situação da presunção do conhecimento em função de determinadas circunstâncias. Note como isso é importante, a boa-fé subjetiva, ela não é desprezível, ao contrário, ela realmente é bastante relevante. Pense como isso é relevante no campo dos direitos reais. Né? Pense na noção da discussão dos efeitos da posse. Isso é algo que é muito importante para uma outra aula, é verdade, mas para mostrar que ela não é desprezada pela legislação de direito material brasileiro. Só que a boa-fé objetiva não exige conhecimento, não exige nócio. Não, a boa-fé objetiva é um princípio. Vou mudar. A boa-fé objetiva é um valor que é esculpido a princípio e norma jurídica, para produzir efeitos efetivamente no caso concreto. E essa ideia de boa-fé objetiva é, como visto, nós vimos menção ao artigo 422 do Código Civil, mas ele não está só nos contratos, em sentido estrito. Ele já é próprio da interpretação dos negócios jurídicos como gênero do qual os contratos são espécie. Mas, na verdade, o tema da boa-fé objetiva se espraia por todos os campos do direito civil, do direito privado, do direito. Então, com muita frequência, eu falo isso na condição de juiz de trabalho, decido determinados aspectos com base em boa-fé objetiva. É preciso imaginar o critério do reasonable man do direito norte-americano ou do bonus pater família do direito romano para entender que boa-fé, na verdade, é a observância daquilo que se espera do ser humano médio, do ser humano probo para o caso concreto. Mas, Pamplona, vamos explicar melhor esse tema, vamos aprofundar esse tema, trabalhando com a questão das funções da boa-fé objetiva. Né? E aí é algo que é preciso entender, porque a boa-fé objetiva é, sem sombra de dúvida, o princípio mais importante da parte contratual, que é a ponto que eu reservei uma aula específica. Mas quero mostrar a sua importância justamente na enorme quantidade de funções que a boa-fé objetiva vai ter para o direito brasileiro. Né? A primeira função é que a boa-fé objetiva é, eu gosto de usar essa expressão, um cânone, né, hermenêutico integrativo. O que quer dizer com isso? É preciso entender que a noção de boa-fé é base para a interpretação e integração do sistema. Pamplona, explico melhor? Explico. Porque quais são as funções básicas dos princípios, não somente da boa-fé objetiva? Quais são as funções primordiais de um princípio? Explico. Um princípio tem 3 funções primordiais. A primeira função é uma função informadora. É uma função de respaldo do legislador ao criar uma norma. Não faz sentido falar de uma norma trabalhista que não seja para proteger a relação de emprego, uma norma consumerista que não seja para proteger o consumidor, uma norma processual que não seja para garantir celeridade, segurança, né, efetividade da prestação jurisdicional. Ou seja, há princípios que vão orientar a edição de uma norma.
Essa é a primeira função, uma função informadora. A segunda função é uma função integrativa ou integradora. O que é isso? Não há a norma ou não há a regra positivada. Nessa omissão da ausência da regra, posso me valer, e a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e a próprio artigo 8º da CLT, só para pensar um pouco mais na minha área, prevê expressamente que eu posso me valer de princípios. Ou seja, um princípio com uma força direta e imediata de aplicação, no caso concreto, na ausência de qualquer previsão legal correspondente. É a segunda função. Primeiro foi a função informativa ou informadora, uma segunda integrativa ou integradora. E a terceira, a função interpretativa ou interpretadora, né? Ou seja, eu tenho nesse ponto uma norma ou uma regra aplicável, eu vou interpretar essa regra com base no princípio. Ou seja, note que tudo que a gente veio trabalhando aqui nos blocos anteriores, sobre uma ideia de um direito civil constitucional, de um direito principiológico, toca nesse assunto. Ou seja, informa, integra ou interpreta, né? Integradora ou a noção da hermenêutica da interpretação. Isso é, sem sombra de dúvida, uma função muito importante dos princípios e nela também da boa-fé objetiva como princípio, que é a ideia de tomar como referencial, seja para integrar, seja para interpretar. A segunda função dos princípios está na criação de deveres jurídicos anexos. Essa aqui é importantíssima, importantíssima. Note como isso pode ser um campo da sua atuação na sua advocacia, na interpretação de um determinado contrato, para verificar alguma omissão de uma previsão específica, mas que você pode dizer que a noção da boa-fé já teria criado esse dever jurídico anexo. Por quê? Porque é preciso explicar que deveres jurídicos anexos são esses. Quais são os deveres principais de um contrato? É o núcleo da relação obrigacional. Ou seja, o indivíduo, no contrato de locação, prestação de serviço, prestar o serviço, receber a retribuição correspondente. O núcleo duro da relação jurídica obrigacional. Esse é o dever principal. Esse é o dever primário. Mas não é o único. Há deveres secundários, há deveres acessórios que ocorrem em qualquer tipo de relação contratual. Quando nós pensamos em deveres secundários, nós pensamos em deveres secundários meramente acessórios, né? Ou seja, eu não vou ter, você tem que trabalhar para mim, tem que prestar um serviço para mim, eu tenho que lhe pagar, mas eu também tenho que lhe dar condições locais, ou dar um instrumental, posso verificar alguma coisa acessório da prestação principal. Ou pode ser destinado a preparar o cumprimento ou assegurar a prestação. Esses são deveres secundários com prestação autônoma, que são sucedâneos da aplicação principal, né? Isso eventualmente pode ser no campo do dever da indenização. E esses deveres podem ser instrumentais. Esse aqui nos interessa mais, que são laterais, acessórios, anexos de conduta, de tutela. Que deveres são esses? Esses são importantes. Quando dá aula de boa-fé objetiva, né, a gente trabalha quase como um show nisso. Por quê? Porque a questão de que toda a relação contratual tem, em função da boa-fé objetiva, deveres instrumentais, anexos que não podem ser desprezados. Vamos enunciá-los. Um dever de cuidado, de previdência ou de segurança. Uma violação desse dever de cuidado caracteriza uma negligência que pode gerar uma responsabilidade civil, né? Um dever de aviso ou esclarecimento, né? Essa ideia aqui é preciso informar, e note a importância do registro e da cientificação. É claro que muitas vezes, principalmente em contrato de adesão, nós às vezes não levamos muito a sério isso. Falei a verdade. Aquela situação que você compra um app numa Apple Store da vida, ou faz lá, declare que se você lê o contrato inteiro, aí você aperta o botão sem ler nada. Claro, isso é uma questão complicada nos contratos de adesão, mas
Ali é para ser esclarecido, é para avisar todos os eventuais riscos de uma relação contratual. Dever de informação. Quantas vezes a gente não analisa determinadas situações a se espraiar até na fase pré ou pós-contratual? Aquele exemplo clássico, na aula própria, vamos falar dos tomates lá do Rio Grande do Sul, ou a ideia especificamente da noção aplicada a deveres de assistência, deveres de assistência técnica mesmo. O que adianta você comprar um determinado bem aqui que não tem assistência técnica aqui? Isso está já implícito. Você precisa ter informação. Se você vai comprar, você precisa ser cientificado expressamente de que não tem. São situações que podem gerar uma violação do consumidor. Dever de prestar contas. Né? Por quê? Porque não é simplesmente realizar a prestação obrigacional. É preciso informar de como isso foi feito e, em função disso, pode gerar discussão sobre mora. Quantos efeitos a gente vai discutir sobre isso? Deveres de colaboração e de cooperação para o resultado. Note como esse dever acessório da boa-fé objetiva, né, se espraiou até para a legislação processual. Nós temos, sem sombra de dúvida, isso. Os deveres de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte. Note como isso aqui é interessante quando a gente fala em responsabilidade civil. Pode dar uma pausa aqui e pesquisar sobre duty to mitigate the loss, aquele dever de mitigar o dano, né, do campo da responsabilidade civil. Será que isso aqui não é óbvio que decorre de um dever acessório de proteção e cuidado com o patrimônio alheio, ainda que esse alheio tenha lhe causado um dano? São situações em que há uma verdadeira revolução no campo da responsabilidade civil sobre essa matéria, né? Também a discussão sobre deveres de omissão e de segredo. Perceba que quando você termina uma relação contratual e você teve acesso a informações privilegiadas, será que você vai ter que fazer um novo contrato para estabelecer uma obrigação de não fazer, de não revelar segredos? Há quem prefira fazer isso. Mas será que isso não decorre da própria noção de boa-fé objetiva? É algo a se pensar e é algo que os senhores podem ter de enfrentar no seu dia a dia na advocacia, ou em pareceres, ou discussões até na sua monografia de final de curso, pensando neste campo para situações em que há um dever acessório, um dever instrumental de omissão, de segredo em relação a essa informação privilegiada que se teve acesso. Note como isso pode ser importante no campo dos contratos empresariais, né? Note como isso, no campo da governança corporativa, como isso pode ser importante, né? É algo que não se pode fechar os olhos para a realidade. E, finalmente, como última função da boa-fé objetiva, aquilo que já mencionei, a criação, né, de limitações ao exercício dos direitos subjetivos. Por quê? Porque, como eu disse, a boa-fé objetiva é um dos parâmetros para se aferir o abuso de direito no direito brasileiro. A boa-fé objetiva é um critério muito forte. Por quê? Porque abre mão, né, não exige, não imprescinde do elemento anímico culpa. Então, sem sombra de dúvida, é algo que pode gerar, principalmente quando nós vamos para o campo da responsabilidade civil, um diferencial enorme para a procedência ou improcedência da sua pretensão. Por quê? Porque provar culpa não é fácil. Se você não tem uma determinada presunção no caso concreto, é difícil provar a culpa. E se você tem uma situação que pode ensejar, com base no artigo 187, uma situação em que não vai se discutir necessariamente culpa, ou o ônus disso não é seu e se da parte contrária, sem sombra de dúvida, pode ser a diferencial na sua vida prática. Sobre boa-fé objetiva, vale a pena mencionar algumas figuras parcelares, desdobramentos da boa-fé objetiva, mas que não serão objeto de reflexão na aula de hoje, mas sim na aula própria.
Mas lembre-se, quando eu falo de boa-fé objetiva, os senhores já podem começar a pesquisar desde já, estudar já, para facilitar a compreensão da próxima aula, das próximas aulas. A discussão sobre suprécio, surrexio, vedação ao comportamento contraditório, TUCOC, a cláusula de Stoppel ou de Stoppel, vocês vão ver elementos referentes à boa-fé objetiva. Ou seja, há muito ainda a se aprofundar. E no próximo e derradeiro bloco, nosso último bloco, o que é que eu vou trabalhar com os senhores? Eu vou trabalhar com acordos. Esses acordos que estão disponíveis na plataforma acadêmica. Né? Falar como o novo direito civil tem sido visto na jurisprudência dos tribunais superiores. Daqui a pouco a gente volta.